E aí, galera, estamos de volta aqui com nossa aulinha do Excel 2010. Joga na tela. Então, como eu havia falado para vocês, agora nós vamos para a parte prática, né? Então, junto com o PDF, para quem quiser, lembrando, né? Quem quiser, tem a planilhazinha, tá ok? Que está preenchida nos mesmos moldes do arquivo PDF, tá? Só que aí, como eu falei, já repetindo, se você quiser testar as funções, né? Eu quero, de repente, alterar um valor. Eu fiquei curioso se eu tirar o ponto e vírgula, colocar 2 pontos, né? Testar mesmo na prática. Com as funções já montadas, tá aí para você, tá? E tem outras dicas, digamos assim, na planilha, outros cálculos ali também que eu não vou passar aqui, mas se você quiser testá-los, fique à vontade, beleza? Joga na tela, vem comigo. Então nós começaremos aqui só para que você acompanhe e entenda a lógica, ó. Por exemplo, aqui onde eu estou passando o mouse aqui, onde está selecionado nesse momento, a primeira função número 1 é uma soma, tá? E aí do lado direito tem a soma. Eu vou mostrar para vocês como é que você vai fazer, né? Em casa, se você quiser executar a função, porque você está vendo que está aparecendo, mas ela não está sendo executada automaticamente, beleza? No material, você vai observar a mesma lógica. Então, número 1, soma, e a respectiva soma lá, o cálculo, um R, que é de resposta, e embaixo uma observação. Bom, aqueles que forem preencher o material vão anotar a resposta, obviamente, e anotar a observação que eu vou falar aqui, tá? E acompanhar a dinâmica do cálculo, ou seja, o que muda, o que pode acontecer, se tem uma palavra no meio, se tem um outro, né, termo qualquer, beleza? Então, vamos lá, galera, comigo. Número 1, essa soma, ele está pedindo para somar um intervalo, vamos aqui direto para a planilha, ó, que é este intervalo aqui, ó, de A1 até, então lembrando, ó, 2 pontos, né, até A6. Observa comigo aí, ó, deixa no vídeo, deixa na tela aí, eu vou tirar aqui, vou minimizar a faixa de opções, tá ok? Assim como no Word nós temos a faixa de opções, né? No Excel também há uma faixa de opções, tá ok? Vou dar um zoom aqui. Então, vou vir aqui, ó, no cantinho, nessa setinha, minimizei, tá? Só para melhorar aqui a visualização. Vou dar um pouco de zoom, tá ok? Então, vamos lá, galera. Nós temos aqui no intervalo desejado aqui, nós temos o valor 8, casa, 100, verdadeiro, 0 e falso. Então, como ele pede para somar de A1 até A6, né? Então ele pede para somar todo este intervalo, correto? Beleza, sem novidade. Agora você vai perceber, cara, tem números que, se eu for somá-los, tranquilo, 8, 100, 0, 108. Mas tem a palavra casa. E aí, o que vai acontecer? Bom, pode dar um erro. E tem ainda as palavras verdadeiro e falso, que são palavras reservadas do Excel, que podem valer 1 e 0, certo? Bom, mas casa, não foi falado nada de casa que ela possa assumir algum valor numérico. Ela pode então atrapalhar, porque é um texto comum. E aí? Fica a curiosidade, né? Quanto é que vai dar isso? Vamos ver? E aí vamos anotar aí as respectivas, né, observações. Então você vai dar 2 cliques aqui, galera, dentro da célula. Tá? Você vai tirar essa aspa simples que está aqui, vai apagá-la, tá ok? Vai dar Enter e aí o cálculo será executado. Então vejam a resposta 108, como eu havia falado para vocês. Né? Você vai lá no PDFzinho e vai colocar aqui o R, resposta 108. Bom, então o que nós percebemos aqui? Que casa não interferiu, não gerou erro, tá ok? Não gerou erro, e que ele soma apenas os números. Portanto, verdadeiro e falso não assumem valores numéricos neste caso. Que caso é esse, Jefferson? Então você vai anotar na observação aí que em uma função, lembre-se, função pode ser chamada de fórmula, tá? Mas uma fórmula que não tem nome na frente, tipo igual a 1 mais A2, não é uma função, porque não tem nome, tá? Não é uma função, é uma fórmula simples, sem nome. Então, em uma função, já distingue, lembre-se, por causa do nome, bacana, em uma função, as palavras verdadeiro e falso não assumem seus valores numéricos. E textos comuns não interferem no cálculo, então não vão gerar erro. Bacana? Beleza? Vamos embora para o próximo, vamos para o número 2. Olha lá o número 2. Agora também uma soma, só que agora é uma soma entre... Mas espera aí, eu vi operadores de referência, 2 pontos, ponto e vírgula. Esse aqui, se eu não me engano, isso aqui não é um operador de referência. Isso aqui é um operador aritmético, matemático de multiplicação, que está entre o A1 e o A3, não é isso? É verdade? Bom, vejam só, o que vai ser feito aqui então? O que vai ser feito? Ele vai somar, ele vai dar erro, né? Ou ele vai multiplicar. Então, seria a curiosidade quem nunca fez algo desse tipo, porque lá na frente tem o nome soma, mas entre parênteses tem A1 vezes A3. Bom, pode gerar uma dúvida. Vejam que ele multiplica, acompanha comigo. Então, vejam que ele vai efetuar a multiplicação neste caso.
Então, A1, que é 8, vezes A3, que é 100, nós temos a resposta aí, 800, tá ok? Então, você vai colocar número 2, mesma lógica, a resposta 800. E a observação é a seguinte, galera. Você vai anotar aí que, neste caso, em uma função, ele considera o operador que está entre parênteses. Então, o nome da função que está lá, soma, média, vai ser deixado de lado. Ele não vai fazer a média, não vai somar, e sim executar a operação que está lá entre parênteses. A1 menos A3, ele vai diminuir A1 de A3. Beleza? Vamos embora. Número 3 agora. Então, número 2, a resposta está ficando aqui. Ó. Número 3 é uma fórmula, tá? Lembrando que a função pode ser chamada de fórmula, mas a fórmula, quando é uma fórmula simples, que não tem nome, não é um nome técnico, mas só para que você diferencie uma coisa da outra, vejam, não há nome na frente, tem igual a 3 mais a 4. Vejamos quem são e quanto vai dar. Vai. Então, olha lá, A3, quem é A3? A3 é 100 e A4 é verdadeiro. Então, nós temos aqui A3 mais A4, opa, aí vem a dúvida. Espera aí. Antes, verdadeiro não assumiu seu valor numérico. E agora, assume seu valor numérico? E aí fica a dúvida, sim ou não? Bom, sim, neste caso, sim. Portanto, 100 mais verdadeiro, verdadeiro valendo 1, nós teremos o total de 101. Olha lá, acompanhe comigo. Então, diferencie bem as situações. Antes, era uma função, havia um nome na frente, tá? Agora não há. Vamos fazer o próximo, porque a observação vai valer para os dois. Então, 3.1 é A1 vezes A6. Então, 8 vezes falso. Opa, já sei que falso vale 0. E, neste caso, vai assumir o seu valor numérico, certo? Então, qual é a resposta? 8 vezes falso, que é 0, total 0. Olha lá, acompanha comigo. 0, beleza? Bom, vamos colocar as respostas, respectivas respostas, então, na mesma linha aqui, ó. A3 mais A4, 101. E 3.1, A1 vezes A6, 0. Observação, você vai colocar aí, em uma fórmula, entre parênteses, sem nome, verdadeiro e falso assumem seus valores numéricos, respectivamente 1 e 0. Beleza? Vamos lá, galera, vem comigo. Vamos lá. Opa, eu passei de página aqui sem querer, mas não tem problema. Vamos para o número 4. Então, saindo o 3, o próximo é a fórmula A1 mais A2. Vejamos quem é e o que acontece. Agora eu tenho aqui 8 mais casa. Antes casa estava no meio de uma soma, tá? E não interferiu em nada. Jefferson, mas aqui vai interferir só porque são esses dois valores que estão sendo somados? Não. Se você colocasse A1 mais A2 mais A3 mais A4, também daria erro. Então, lembra aquelas possibilidades que eu falei para vocês testar em casa? Estaria aqui. Quem quiser a planilha, baixa a planilha, tá? E tenta... Poxa, deixa eu colocar outro texto aqui, tipo... ao invés... aqui uma coisa importante que eu lembrei, galera. E, Jefferson, se não for verdadeiro, eu vi que você colocou verdadeiro aqui, sempre em maiúsculo. Faz diferença, case sensitive, colocá-lo em minúsculo ou falso também? Não. Verdadeiro e falso podem ser maiúsculo ou minúsculo, não tem problema, tá? Mas não pode ser um sinônimo, não pode ser verdade, não pode ser falsificado, pirata, tá? Não pode, tem que ser exatamente essas palavras. Então vejam, aqui casa não é uma palavra reservada, não é uma palavra especial. E aqui é uma fórmula comum, sem nome. Então tudo isso diferencia, galera. Veja que esses detalhezinhos diferenciam. E o que ocorre? Erro de valor. Dá uma olhada. Olhou? Ó, A1 mais A2. Então sempre você vai apagar, se você for usar a planilha. Dá Enter. Olha lá o erro. Erro de valor. Por quê? Porque ele não consegue somar os valores numéricos com texto comum. Tá? Vejam que com a palavra verdadeiro e falso é possível. Vamos lá na planilha. Então lá na planilha, na verdade não, no PDF, aqui você tem A1 mais A2. Resposta, galera, exatamente isso aqui, ó. Jogo da velha, valor. Isso aqui é um erro padrão do Excel, tá ok? Então, observação. Você vai colocar aqui uma fórmula, entre parênteses, sem nome. Não é possível efetuar cálculos com textos comuns, tá? Então, qualquer texto, não precisa nem colocar a observação de quais não. Qualquer um que não seja verdadeiro e falso. Acabou, o resto não pode. Beleza? Vem comigo, próximo número 5 é a média. Então, olha só, galera. O que a média faz? A média, ela soma, presta bem atenção nisso aqui para que você não erre. Tem vários peguinhas em provas, vários, eu já vi vários, sem exagero, tá? Com a função média. Muita gente, não sei, se confunde na hora da prova, fica nervoso e tal, mas enfim, vamos lá. O que a função média faz? Ela é destinada, ela se destina
a somar os valores do intervalo, que você passar aqui dentro da função, obviamente, tá? E dividir pela quantidade de valores numéricos. Então, texto vai entrar? Não. Nem que seja verdadeiro e falso, porque é uma função, tem nome. Bacana? Outro texto vai interferir? Não. Seguindo o princípio da primeira função que nós vimos, tá? Jefferson, e se no intervalo passado tiver uma célula, né, em branco? Vejamos o que vai acontecer. Mas a dica que eu dei já responde isso. Por quê? Considera-se os valores numéricos. Se a célula está em branco, não há valor numérico. Beleza? Vem comigo. A média aqui pede para, né, passa aqui o intervalo de C1 até C4. Ó, de C1 até C4. Então, eu vou somar todos esses valores e dividir pela quantidade de valores. 4 e 4, 8, com 4, 12, com 0, 12. Dividido por 4. Por quê? Porque eu tenho 4 células com 4 valores. Então, 12 dividido por 4, 3. Resposta que você vai anotar lá, na média, 3. Aí, satisfazendo aquela curiosidade que eu perguntei, eu vou tirar o valor 0, né? Então, pode observar aí, pode ficar na tela aqui. Eu vou apagar esse valor 0. Vejam que a célula vai ficar vazia. Então, eu vou ter 12 dividido por 3, não mais por 4. E observe que eu não vou mudar, eu não irei mudar, né, a minha função. A função continua indo de C1 a C4, ó, de C1 até C4. Beleza? Então, lembre-se disto, tá? Muita gente é pego aqui na função média por esse detalhe da célula em branco. É pego também pelo detalhe dos 2 pontos, que eu já havia até comentado anteriormente, né? Que eu dei um exemplo quando eu falei dos operadores de referência. Ó, média de C1 até C4. Totalmente diferente de média de C1 e C4. Aí eu pego só esses 2 valores para calcular. Beleza? Então vejam a diferença. Tranquilo? Fique esperto. Vamos lá, galera. Vem comigo. Aí na observação, né? Aqui na observação da média, você vai anotar aqui que são consideradas apenas as células que contenham valores numéricos. Beleza? Apenas as células que contenham valores numéricos. Já sabemos que, já falei, né? Às vezes eu sou um pouco repetitivo, mas é com a intenção de massificar a coisa, tá, galera? Palavra verdadeiro e falso não vão assumir seus valores numéricos aqui. E outros textos não vão interferir, ou seja, não vão acrescentar nada, não vou considerar a célula também, então fica a dica. Se tiver a palavra verdadeiro e falso, tipo média de C1 a C4, e 2 das células contêm a palavra verdadeiro e falso, elas não entram naquela contagem para divisão, tá? Então, se as 2 primeiras células têm valores numéricos, 10 e 5, por exemplo, eu vou dividir por 2, vai dar 7,5, não por 4. Beleza? Vamos embora. Número 6. Agora eu tenho um soma C. Vejam que aqui, a partir de agora, em algumas funções, eu vou ter uma linha na frente do nome da função, que não havia antes, tá? Então, aqui nessa linha, primeiramente, você vai anotar aqui no soma-se o seguinte: soma apenas os valores que atendem ao critério. Então, vejam, para que eu some algo, eu tenho um critério que deverá ser atendido. O C, portanto, ele estabelece uma condição, ele é uma condicional. Olha, soma C. C, o quê? Se o meu critério for atendido. Beleza? Vem comigo. Vamos lá. Então, aqui, anotou isso. Embaixo você tem a função propriamente, onde eu estou passando a mãozinha. E embaixo tem aqui E1 até E6 e uma setinha na frente. O que você vai anotar aqui? Anota aí. Intervalo analisado e somado. Embaixo você tem maior ou igual a 5. Você vai anotar critério. Agora vamos lá para a função. E lá na função, deixa eu executar aqui a média. Beleza, vamos passar aqui para o lado da planilhazinha. Ó. Passei. Vamos subir. Cheguei no soma-se. Então tá aqui, ó, o meu soma-se, beleza? Ó, soma-se de E1 até E6. Os valores, olha só, galera, isso aqui é muito importante. Eu tenho que ficar muito atento ao meu critério. Porque é baseado nele que eu vou somar ou não os valores do intervalo, tá? É baseado nele, no critério. Tranquilo? Vem comigo. Vamos lá. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Soma C de E1 até E6, os valores maiores ou iguais a 5. Então, vamos fazer aqui. Fica comigo aí. Fica lá. Eu estava mexendo aqui, eu dei a entender que era para vir para mim, mas não era aqui. Vamos começar com E1, que é 10. Opa, então sim, agora pode vir, ó. 10 é maior ou igual a 5? Ele atende, portanto, o meu critério? Sim, Jefferson, atende. Pá, legal. Então, ele vai ser somado. Então, na prova, você já vai anotar do lado. 10, né? Vai ser somado. Vamos continuar a análise. Então, pode deixar ali na tela agora, a partir de agora. O 3 é maior ou igual a 5? Não, então ele não vai. O 2 também não é. Opa, o 5 é?
ele não é maior, mas como ele é igual, atende. Então, eu somo 10 e o 5 por enquanto, né? Vamos usar o contra aqui. O 2 não é e nem o 3 é. Então, o total aqui, 10 mais 5, o total 15. Vamos ver? Ó, vamos executar a função. Vamos executá-la. Somei, deu 15, tá ok? Então, total aí do somatório, 15. Bacana? Tranquila a função? Bem light, né? Bem maneira. Vamos lá, galera, colocar a resposta. Nesse caso, não tem observação, tá? Não tem observação. A resposta aqui em cima, onde eu estou passando a mãozinha no R. Agora, nós temos o 6.1, um outro soma-se, que confunde muita gente. Vamos anotar aqui, deixa na tela aí. Ó, é 1 até 6. Você vai colocar aí, intervalo analisado. Entre parênteses, você vai colocar aí, não é somado. Fecha parênteses. Maior ou igual a 5, coloca aí critério. F1 até F6. Coloca aí, intervalo a ser somado quando o critério for atendido no primeiro intervalo. Ponto. Aí aquele momento que você anotou, você deu pause no vídeo e falou, caracas, né? Primeira coisa, galera, eu tenho que observar, o soma-se, ele pode ter apenas um ou dois intervalos. Tendo apenas um, aquele único intervalo, ele vai ser analisado, como vocês viram anteriormente, e se os valores lá dentro atenderem o critério, serão somados. Pronto. Mas, quando eu tenho dois intervalos, o primeiro, ele serve apenas como parâmetro para que eu analise-o. Apenas como parâmetro, tá? Eu não somo o primeiro intervalo, somo apenas o segundo. Mas para somar o segundo, eu não vou buscar no segundo o meu critério. Não. Então vejam, o critério ele vai ser buscado no primeiro. Se lá ele for encontrado, em cada linha vai ser feita essa análise. Se lá ele for encontrado, eu somo o valor correspondente àquela linha no intervalo do lado. Vem comigo, vem comigo. Vamos lá, vamos com calma, vamos com calma. Olha só, soma-se de E1 até E6, né? Então, quem é que eu quero somar, na verdade? Os valores em F1 até F6. Se os valores de E1 até E6 forem maiores ou iguais a 5. Então, vamos começar a análise. Olha lá, eu selecionei E1. Qual é o valor de E1? Ele é maior ou igual a 5? É. Então, eu somo o cara do lado, tá? O F1. Tranquilo? O 3 é maior ou igual a 5? Não. Então, eu não somo o 4. Esquece o 4. O 2 não é maior ou igual a 5. Então, eu não somo o 6. Ah, Jefferson, mas o 6 é. Lembre-se que o segundo intervalo ele serve para ser somado. Mas para que ele seja somado, o valor tem que ser, o critério tem que ser atendido no intervalo do lado, no primeiro, tá? Então, o 6 não serve para nada aqui, beleza? Vamos embora. Aí o 2 não é, ou desculpa, o 5 é, então eu somo 2. O 2 não é, então eu não somo 8. O 3 não é, então eu não somo 10. Portanto, aqui vai ficar o 2 e o 1, tá? Vou marcar só os dois aqui para não dar confusão. Então, vai ficar aqui o 1 e o 2. Então, total 3, tá ok? Então, vamos pensar aqui num exemplo mais prático, que muita gente fica com dúvida nisso aqui, né? Então, vamos lá, vamos fazer aqui um exemplo mais prático. Acompanha comigo, eu vou construir, né? Essa planilha aqui, portanto, não vai estar aí né? Não vou salvá-la, não vai ser enviada. Mas aí você faz a sua aí, tá bom? Então, vem comigo, ó, 2. Então, eu vou colocar aqui venda, um V de venda. Deixa eu colocar em maiúsculo. Um V de venda. Calma que eu vou acertar, galera. Venda e um C que refere-se à comissão. Então, eu vou colocar valores aqui. 210, 200... Calma, que não liguei, eu não loco. 210, 220, 230, 240. Então, vamos lá. Aí, aqui, eu vou fazer um cálculo para vocês. Ó. A minha comissão, ela é calculada da seguinte forma. Ela é igual ao valor da minha venda, tá? Vezes 10%. Então, tá aqui, ó. Isso aqui me dá 10% do valor, tá ok? Então, vejam que eu vou pegar aqui a alça de preenchimento. Eu posso pegar e arrastá-la ou dar 2 cliques, ó. E ela vai preencher até onde tem valores. Legal. Então, vocês viram aí que eu coloquei o valor da venda, né? Eu sou vendedor em uma determinada loja. E quanto que eu ganho de comissão por cada venda, né? Então, como é que é baseado no meu salário? Meu salário é a soma, o resultado da soma das minhas comissões. Tranquilo. O que eu faço, então, para somar as minhas comissões? Final do mês, eu coloco lá uma funçãozinha para calcular minhas comissões. Somo tudo. Da primeira célula que tem, né, o primeiro valor, até a última célula. De tanto até tanto.
pronto, resolveu, certo? Bom, mas aí vem a dúvida, que na verdade é uma situação, né, uma hipotética que eu vou colocar aqui. Determinado dia, meu chefe chega e diz, olha Jefferson, a partir de hoje, tá, você só vai receber comissão para as vendas maiores, então vejam, maiores, superiores a 210. Eu não posso mais somar todas as minhas comissões. E se fosse fazer manualmente, olhar cada uma que é maior que 210, aqui eu coloquei 5 vendas, mas vamos supor que eu faça 300 vendas por mês. Fica inviável, né, galera? Vai levar um tempo. O que eu vou usar aqui, galera? Tá na cara. Vem comigo. Vem comigo. Ó, eu vou usar um soma C, né? Eu vou colocar aqui do lado, pelo espaço. Deixa eu só mudar o alinhamento. Ok, ó. Então vem comigo. Eu vou colocar aqui, ó, igual soma C. O primeiro intervalo, lembrando que ele serve para quê, galera? Para ser analisado. Então vai ser de A2, né? Porque A1 tem a escrita, né? Está escrito venda, até A5. Ponto e vírgula. O meu critério sempre entre aspas, tá? Então o critério que o meu chefe estabeleceu é que seja maior do que 210, ok? E o intervalo a ser somado é de B2 até B5. Fecha parênteses, tá? E aí, o que eu farei aqui? Eu vou dar Enter para que ele calcule. Então, nós já podemos fazer o cálculo aqui, né, antecipadamente, da seguinte forma. O 21 vai ser somado aqui, galera, na primeira linha? Não. O 22 vai, porque 220 é maior que o 210. E o 23 também, tá? Por quê? Porque o 230 é maior que o 210. E também o 24, beleza? Então, esses três valores vão ser somados, dando 69. Tranquilidade? Vamos lá, então. Voltando para as funções, aqui você já vai colocar a resposta dessa segunda aqui. Né? Vamos fazer aqui o segundo somas, que nós já fizemos, deu 3. Então, você vai colocar a resposta aqui no 6.1. A resposta no Rzinho, 3. Bacana? Agora, o número 7, galera, é o conta-se. O que você vai escrever aqui na frente, na linha na frente do conta-se? Escreva para mim aí, por favor. Conta a quantidade de células que atendem ao critério estabelecido. Então, vem comigo, joga na tela. Aí você vai colocar aqui, ó, E1 até E6, você vai colocar aí que é o intervalo analisado, certo? E maior que 2, o critério. Então vejam que é bem simples essa função. O que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar dentro do intervalo que foi passado, tá? Eu vou olhar aqui, quantas células contêm valores maiores do que 2. Então vamos lá. 10 é maior que 2, 3 é maior que 2, o 2 não é, então fica fora, o 5 é maior que 2 e o 3 é maior que 2. Vejam, o seguinte cuidado que você deve ter aqui. Você não irá somar os valores. Você vai contar quantas células contêm valores maiores daquilo que foi estipulado. Tranquilo? Então vem comigo. Vamos lá, vamos contar aqui. O total de células que eu contei aqui foram 4 células. Então, executando a função, o resultado é 4. E aí a resposta, tá? Isto é a resposta, tá ok? Da nossa funçãozinha número 7. Bacana, galera? Fechamos esse bloco e voltamos já já com mais funções e também com exercícios no próximo bloco. Valeu!